Jesus condenava a homossexualidade? De modo simples e direto, a resposta é não. Embora a homossexualidade seja amplamente vista como imoralidade sexual pela maioria das igrejas e seus seguidores, ironicamente, o principal personagem do cristianismo, celebrado por essas mesmas instituições, não possuía a mesma visão. Que absurdo, ADN! Você é um blasfemador, um herege. A Bíblia condena os homossexuais. Toma, pequeno gafanhoto. Primeiro você precisa entender que em matéria de pecado Jesus é rei. E sim, a Bíblia condena o homossexualismo em vários momentos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Aqui estão os principais versículos que tratam deste assunto. Você viu, herege? Até o Novo Testamento condena a homossexualidade. Não se precipite, adorador de psicopata. Saiba que os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com objetivos diferentes e perspectivas ideológicas diferentes. É por isso que existem tantas contradições. Vide as divergentes escatologias de Jesus e Paulo, ou o fato de Cristo ter sido descrito como comilão e beberão, e posteriormente ter essas suas características condenadas em 2 Timóteo 3:1-3, Gálatas 5:19-21, 1 Coríntios 6:9-10, Romanos 13:13-14 e por aí vai. Existem centenas de contradições somente no Novo Testamento. Você ainda não provou nada. A verdade é que Jesus não aprovava a homossexualidade. Será isso mesmo? O que a Bíblia realmente nos diz a respeito da posição de Jesus no que tange ao relacionamento homoerótico? Mateus 8:5-13 diz: E, ao entrar em Cafarnaum, veio a ele um centurião, suplicando a ele, dizendo: Senhor, meu servo está deitado em casa paralítico, terrivelmente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu, indo, o curarei? E, respondendo, o centurião disse: Senhor, não sou digno para que entres debaixo do meu teto, mas apenas dize com uma palavra, e será curado meu servo. Pois também eu sou homem sob autoridade, tendo sob meu comando soldados, e digo a este: Vai, e ele vai, e a outro: Vem, e ele vem, e ao meu servo: Faz isto, e ele faz. E, ao ouvir isso, Jesus se maravilhou e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, seja feito para ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. A história do encontro de Jesus com o centurião de Cafarnaum se repete em Lucas 7:1-10, e é bem conhecida e você já deve ter visto ensinamentos sobre ela, de que esse centurião tinha uma fé incrível e que Jesus se maravilhou por não ter visto tal fé em todo Israel. É uma narrativa intrigante pela negatividade em torno do personagem central, mais especificamente por se tratar de um inimigo natural de Israel sendo chefe militar romano e um gentil pagão que foi exaltado acima de todos os judeus pelo suposto Messias israelita. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porém, o que mais tem gerado debate na história do encontro de Jesus com o centurião de Cafarnaum entre alguns estudiosos modernos é a relação entre o centurião romano e seu servo. A pessoa que Jesus considerava ter a maior fé de todas, um centurião romano, supostamente praticava tanto a pederastia, homossexualidade e tráfico humano. Isso mesmo, o desgraçado que Jesus bajulava tinha um menino escravo que ele usava para práticas sexuais. O fato de o menino ser um escravo indica que esse centurião adquiriu seu servo por meio do tráfico de pessoas, prática comum no mundo greco-romano, já que mais da metade da população do Império Romano era escrava. De qualquer forma, Jesus era indiferente tanto à homossexualidade do centurião quanto à pedofilia. Mas você deve estar se perguntando, como sabemos que o centurião estava praticando atos homossexuais? O jovem servo não seria seu filho adotivo? Para poder te responder, é preciso analisar os textos de Lucas 7 e Mateus 8 no idioma original. As duas versões se contradizem em detalhes, mas ambas narram a mesma história de um centurião que pede a Jesus para curar uma pessoa doente em sua casa. No relato de Lucas, ele usa a palavra doulos, que significa escravo ou servo 4 vezes no texto, Lucas 7, 2, 3, 8, 10, e usa a palavra pais, que significa criança, menino ou criança serva em Lucas 7, 7, indicando que a pessoa doente era um escravo menino. O termo pais é o mesmo usado por Mateus em seu evangelho nos versículos 6, 8 e 13 do capítulo 8. Também podemos observar no texto em Lucas 7:2 que o menino escravo é precioso de íntimos para o centurião, o que indica uma relação íntima entre os mesmos. Até mais, Lucas se refere a catamitas malacos, Lucas 7:25, nos tribunais dos reis no mesmo capítulo. Esta é a mesma palavra usada para descrever a pederastia em 1 Coríntios 6:9.
Sabemos pela história que a pederastia era comumente praticada por oficiais governantes, como centuriões romanos, durante os tempos do ministério de Jesus. Portanto, a combinação desses termos gregos em Lucas 7 e Mateus 8 com a prática comum de pederastia por centuriões romanos indica que o escravo menino doente do centurião era seu catamita, com quem ele estava envolvido em atos de pederastia. A percepção de que o centurião era homossexual envolvido em pederastia e que seu servo menino era seu catamita explica melhor por que o centurião disse que não era digno de que Jesus entrasse em sua casa. Quanto à possibilidade da palavra pais poder significar filho dentro dos versículos analisados, ela não existe. Embora os léxicos gregos modernos, em sua maioria, não incluam um elemento sexual na definição de pais, é necessário perguntar como os contemporâneos dos escritores dos evangelhos e da cultura greco-romana antiga pensavam no termo. Dentro do contexto histórico, o termo pais é central para entender as relações homoafetivas e os valores estéticos e morais dos antigos gregos. Isso é atestado pelos escritores na cultura grega antiga que usavam a palavra pais para se referir ao parceiro masculino mais jovem em um relacionamento pederasta. Alguns desses escritores foram Tucídides, Eupolis, Aeschines, Plutarco, Teógenes de Megar, Xenofonte, Esquines, Píndaro e Platão. Este último, em O Banquete, menciona, por meio dos personagens, se um relacionamento pederástico envolvia jovens que estivessem na puberdade. Na Grécia arcaica, a idade dos meninos designados como pais nos relacionamentos pederásticos variava, mas geralmente abrangia jovens entre 12 e 18 anos, o que correspondia ao período considerado ideal de beleza e formação moral na Grécia. Como vemos, a interpretação de pais se referir a filhos não se sustenta na narrativa bíblica e nem dentro do contexto histórico, mesmo que haja bíblias que traduzam o termo erroneamente, o que é duvidoso, já que para acabar com qualquer esperança dos crentes, tenho que informar que os centuriões e outros soldados romanos, como qualquer homem livre e respeitável de status na sociedade romana, tinham acesso a toda sorte de satisfação sexual disponível, o que incluía comportamentos homossexuais dominantes dentro de uma relação essencialmente desigual, a exemplo com prostitutos, escravos e concubinos de qualquer idade. Porém, eram proibidos por lei de contrair casamento ou ter filhos durante seu período de serviço militar, pelo menos até a época de Septime Severo. Portanto, é evidente que o uso comum do termo pais tinha uma conotação homossexual durante a época de construção do Evangelho, e a história de Lucas e Mateus nos apresenta outro termo grego comum, doulos, que poderia ter sido usado se os autores desejassem se referir apenas a um escravo sem nenhum outro significado idiomático. Por fim, podemos concluir sobre a interação de Jesus com o centurião que se Jesus tivesse opiniões anti-homossexualismo este teria sido o momento oportuno para expressá-las. Em vez disso, leamos sobre Jesus elogiando o centurião por sua fé e sendo conivente com a exploração sexual infantil do menino.